logo desde as primeiras horas, com o povo de Lisboa nas ruas, e no 1º de maio, com as grandiosas manifestações populares, um pouco por todo o país, não mais o povo deixou de ocupar ruas e praças, levando vencido aos seculares poderes conservadores e reacionários, que desde logo ficaram ativos a agitar medos de mudanças e de privilégios. Durante 10 meses, que foram de junho de 75 a abril de 76, travou-se na Assembleia Constituinte uma luta muito intensa entre as forças sociais e políticas de classe representadas pelos diversos partidos. Essa luta refletiu a poderosa movimentação popular que se passava cá fora. Nas ruas, nas fábricas, nos campos, nas escolas, nas empresas, nos locais de trabalho. Saio agora aqui deste meu guião escrito para prestar um depoimento pessoal, vivido. É de um acontecimento histórico, que, no meu entender, e aproveito para, de certo modo, acertar contas com a história nesse ponto, tem sido deturpado, apresentado de uma maneira falseada, na minha perspectiva. Assim, refiro-me àquilo que, na história escrita até agora, ficou como o cerco à Constituinte. Eu estava lá. Isso tem sido apresentado nas histórias escritas realmente como o sequestro da Assembleia Constituinte, no sentido de pressionar a Assembleia a funcionar de uma determinada maneira. Isso é falso, como penso que a generalidade dos presentes sabem. O que se passou, e insiro isto nas movimentações populares que influenciaram, isso é inegável, a elaboração da Constituição, o que se passou foi isto, como sabemos. Algumas centenas de trabalhadores da construção civil tinham ido apresentar ao Ministério do Trabalho na Praça de Londres, ou tinham pretendido apresentar ao Ministério do Trabalho determinadas reivindicações relativas à sua situação profissional. Não foram sequer recebidos, por quem diria. Dirigiram-se então ao Palácio de São Bento, onde está ainda hoje a presidência do Conselho de Ministros, na altura ainda. Portanto, era o Almirante Pinheiro de Azevedo, que era o primeiro-ministro, e numa cena que hoje é para nós comum, as manifestações perante portanto, o Palácio, à frente do Palácio de São Bento, mas eles apareceram lá. Isto passava-se nos primeiros dias de novembro de 75, 2 ou 3 semanas antes do 25 de novembro. Uma agitação social considerável, mas a revolução é isto. A revolução não eram os senhores dentro da Assembleia da Assembleia Constituinte, do Palácio de São Bento, para fazer uma Constituição. Eram, de facto, as massas populares cá fora que se manifestavam, não deixaram de se manifestar, sempre. E ainda bem que isso. E ainda bem que influenciaram a elaboração da Constituição. Esses operários da construção civil manifestaram-se e aquilo que é apresentado como ser da Assembleia Constituinte não foi. Quem veio, isso é uma coisa que ficou pelas televisões, e todos nós nos lembramos disso, quem veio à varanda dirigir-se aos trabalhadores, nos termos um pouco eram habituais dele, foi o primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo. Não foi o presidente da Assembleia Constituinte. O problema não era com o Constituinte, era com o governo. Bom, mas isto foi aproveitado pela generalidade das forças políticas que lá estavam dentro, e devo dizer, como testemunho pessoal, de facto, lembro-me
do susto, do pânico que a generalidade dos deputados sentiram ao verem e ouvirem cá fora uma manifestação popular daquela envergadura. Era assim, naquele tempo, tinha que ser assim, e a Constituição foi, em grande parte, produto dessa atuação do povo. Portanto, isto foi dramatizado. Houve aqui uma vitimização da parte de certas forças políticas em relação a isto. Mas o que para mim ficou foi, de facto, o enorme susto que a generalidade da Assembleia Constituinte sentiu por ver, de facto, para quem tinha de legislar e fazer a Constituição. Fecho aqui este parênteses para prosseguir. Foi essa inquietação permanente das massas populares que conferiu à Constituição de 76 o cunho avançado, progressista, que faz dela não uma simples Constituição política tradicional, consagrando direitos meramente políticos, mas uma verdadeira Carta de Alforria, a Constituição da República Portuguesa, com novos direitos, liberdades e garantias, e, acima de tudo, com direitos e deveres económicos, sociais e culturais, reconhecidos a um povo a quem fora negada durante cerca de meio século toda a espécie de direitos e liberdades. Será suficiente dizer que, quanto ao direito ao trabalho, já aqui foi referido, o direito dos direitos, o direito ao trabalho, considero o direito dos direitos, é fundamental à subsistência de todos nós, e sobretudo aos trabalhadores, ponta de outra. Uma simples linha da Constituição Política do Fascismo passaram a corresponder 10 artigos da Constituição de Abril. Aliás, é muito significativo que a ofensiva antidemocrática a que atualmente assistimos passa prioritariamente no ataque ao direito ao trabalho. Não nos esqueçamos disto. No que ele significa de direito ao emprego e aos direitos dos reformados e pensionistas como pilar estrutural da sociedade e do Estado Social. A simples leitura da Constituição mostra que, embora se trate de um texto compromissório, muitas das suas disposições, em especial aquelas que caracterizam como autenticamente democrática e progressista, foram aceites a contragosto, com reserva mental, por forças políticas que não estavam verdadeiramente sintonizadas com o seu caráter avançado, libertador. Foram muitos os sapos que essas forças tiveram que engolir na Constituinte. Por isso, não é de admirar que, logo que lhes foi possível, essas forças tenham desencadeado o ataque à Constituição naquilo em que ela mais profundamente rompia com o passado. 7 foram as revisões constitucionais que vieram retirar-lhe a sua carga progressista, de esquerda. 7 foram as investidas que até agora a Constituição resistiu nestes 38 anos. A Constituição de Abril, com o Estado de Direito Democrático e o Estado Social, consagra, continua a ser um alvo a bater pelas forças políticas e sociais que nunca estiveram sinceramente identificadas com a Revolução de Abril, onde os ataques diretos desferem, ou de modo enviesado, o ataque ao Tribunal Constitucional, considerado força de bloqueio quando impede o Governo de levar por diante políticas que ignoram a existência de limites constitucionais à sua atividade, a uma governação selvagem à margem da lei. Defesa da Constituição
Constituição de Abril é uma tarefa para a qual todos devemos continuar mobilizados e vigilantes. A Constituição da República de 1976 deve ser, para todos nós, a trincheira decisiva da liberdade e da democracia. Este movimento cívico que hoje aqui nos reúne insere-se nessa luta e, como tal, a sua atividade continuará enquanto os atuais perigos para a democracia e a liberdade continuarem a manifestar-se. Obrigado.